Estamos nós aqui para iniciarmos o estudo da quarta aula do ESD, do primeiro ano. É o roteiro 4 da apostila feita pela FEB, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, Programa Fundamental, tomo 1, roteiro 4. São os pontos principais da doutrina espírita. Nós que somos estudantes do Espiritismo, vamos aprender algumas coisas interessantes enquanto nós nos preocupamos com esse aprendizado. Uma dessas coisas é que o Espiritismo traz conceitos e ideias que nunca foram realmente debatidos por nenhuma outra religião, pelo menos até onde se sabe. Muito embora haja religiões que falem da reencarnação desde o início da história humana, eles são assim bastante, como é que eu diria, falta um método. A pessoa fala até em reencarnação, mas de uma forma que não fica muito razoável, muito lógica. A primeira vez que se trata a reencarnação como um processo sucessivo na evolução, que se vem falar que se reencarna para evoluir, o primeiro modelo sistematizado foi o do Allan Kardec. Até então, muita gente falava de fato na reencarnação e não poucas pessoas acreditavam sim que se pode ressurgir num novo corpo. Mas por que, em que condições, qual a razão, isso ninguém havia ainda debatido. O texto do roteiro 4 traz aqui como pontos principais Deus, né? O Espiritismo crê em Deus, até é o primeiro estudo que se propõe a ver Deus não como alguém. O Espiritismo não confunde Deus com uma pessoa. Esse ponto é de extrema importância. Então, o Espiritismo crê em Deus, mas de nenhum modo apregoa que Deus é um homem, um velho barbudo, como alguns querem pensar. Ou então o Deus teria a similitude de um homem, teria paixões, essas coisas todas humanas em maior ou menor grau. O Espiritismo não admite isso. O Espiritismo também apregoa a existência de um mundo onde os espíritos vivem. Então, o mundo aqui na Terra vivem os espíritos encarnados, enquanto encarnados. Mas há um mundo paralelo, o mundo dos espíritos desencarnados. Então, quando os nossos corpos morrem, nós vamos habitar o mundo espiritual, que os espíritos respondem para Kardec. O mundo material, ele é imprescindível. O mundo espiritual existiria sem o mundo material? E os espíritos vão responder que o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, sempre existiu. E que o mundo material pode existir ou não, que isso não vai afetar em nada a existência do mundo espiritual. Então, o mundo material é para facilitar o desenvolvimento do espírito, para que ele tenha uma possibilidade de evoluir mais rápido, por um elemento que muito pouca gente presta atenção, que é o tempo. No mundo da matéria, o tempo é muito importante,
Porque as criaturas nascem, se desenvolvem, envelhecem e morrem. Então esse passar do tempo agiliza muito o processo de evolução, porque o espírito fica preocupado que está chegando a hora de morrer ou de voltar para o mundo dos espíritos, e ele então se preocupa com o que está fazendo. O outro ponto é a reencarnação, né? Então, o primeiro é Deus, o segundo é o mundo espiritual, onde os espíritos habitam, e o terceiro ponto é a reencarnação. Então, os espíritos reencarnam, eles desencarnam, ou seja, quando o corpo morre, o espírito se desprende, ele se desencarna, vai viver no mundo espiritual. Passado algum tempo, ele volta e vem viver no mundo material, se for ainda necessário para o seu processo evolutivo. Se não for necessário, ele não encarna mais. Esse espírito pode tanto encarnar aqui na Terra mesmo, como em outro mundo. O Espiritismo, ele apregoa e é ponto da doutrina espírita a existência de vida em outros mundos do universo. O Espiritismo entende que Deus jamais teria criado o universo, essa coisa fantástica, maravilhosa, que foge à compreensão humana ainda, com tantos bilhões de mundos, e não houvesse vida nesses mundos. Seria uma coisa absurda. Se Deus cria tudo isso, por que ele colocou vida só na Terra? Então o Espiritismo nos ensina que a vida pulula no universo. E a Terra tem 5 bilhões de anos, mas há mundos que são muito mais velhos e naturalmente com civilizações muito mais velhas e naturalmente também muito mais evoluídas. À medida que o espírito evolui, ele muda de mundo. Então ele sai de um mundo primitivo, vai para um mundo mais evoluído. Esse é outro preceito da doutrina espírita. Também é ponto importantíssimo da doutrina dos espíritos que todo espírito evolui. O espírito não fica paralisado no tempo. Esse ensinamento tem primordial importância quando nós podemos nos lembrarmos que muitas religiões apregoam que o espírito, uma vez que o homem morre, o espírito irá para o céu, porque foi muito bom, ou para o inferno, porque foi mal. Então vejam o paradoxo que é isso. É raríssimo encontrarmos uma pessoa que é suficiente boa para ir para o céu. Então o que dizem algumas religiões? Ah, mas chega na hora, ele pede perdão, Deus perdoa, pronto, ele vai para o céu. Mas que absurdo. E o sujeito que morre de repente, não deu tempo de pedir perdão, vai para o inferno só porque não pediu perdão? Não é uma coisa meio estranha isso? O outro vai para o inferno. O outro não cometeu grandes crimes, cometeu um pequeno crime, talvez um pequeno furto, um dia na vida, mas ele não pede perdão, vai para o inferno. Ou não se arrependeu, vai para o inferno. Então ele passa a eternidade, que ninguém tem ideia do que é isso, mas ele ficará eternamente no inferno porque cometeu um delito. Isso, é claro, não é aceitável. Ninguém que tenha um raciocínio claro vai aceitar uma coisa dessa. Então as pessoas, elas são espíritos e os espíritos progridem. A cada existência ele evolui um pouquinho. Às vezes é uma existência inteira só para a pessoa controlar um pequeno vício. Como, por exemplo, deixar um vício químico, o álcool, por exemplo, uma vida inteira, só para uma coisa dessa. Mas se deixou, evoluiu. Então não é necessário ninguém virar santo de uma vida para outra, nem é possível. Mas ao longo das diversas reencarnações,
chega um momento que o espírito evolui. Talvez a única fatalidade que realmente existe é essa: todos os espíritos chegarão à perfeição. Tanto que Jesus afirma textualmente no Evangelho que nenhuma das suas ovelhas se perderão. Isso não é claro, essa afirmação de Jesus? Então, portanto, a progressão dos espíritos também é princípio da doutrina espírita. O sexto ponto, o sexto princípio da doutrina espírita é a relação que existe entre espíritos desencarnados e espíritos encarnados. Os corpos morreram, os espíritos desencarnaram, o espírito foi para o mundo dos espíritos. Muito bem. Mas ele pode vir e se comunicar com o espírito que continua aqui na Terra. Então ele vem e se comunicam, conversam, se relacionam. O Paulo de Tarso, ele afirma textualmente que nós vivemos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. Ele está se referindo aos espíritos, ou seja, aqueles espíritos que eram encarnados, que desencarnaram, foram para o mundo espiritual, mas agora estão pululando aqui entre os encarnados por alguma razão, porque não conseguiram se desprender dos desejos materiais, porque tem um interesse que não foi resolvido, porque estão aqui porque querem proteger aquele encarnado, por mil razões, os espíritos interagem com os encarnados. Nos trabalhos mediúnicos, os espíritos que estão com problemas vêm e contam seus problemas. Espíritos superiores vêm através dos médiuns e trazem lições para a modificação de vidas. Enfim, o intercâmbio é permanente. O Kardec pergunta para os espíritos como é formado o corpo humano. Como é que se dá essa vinculação do corpo físico com o espírito, visto que o espírito é imaterial e o corpo físico é material. Então, como é que o espírito pode estar unido ao corpo? O corpo espiritual pode estar unido ao corpo físico, o espírito ao corpo físico. Como que ele pode estar unido se um é imaterial e o outro é material? Então, dizem os espíritos, existe um laço que prende o espírito, prende o corpo ao espírito. Né? Porque que laço que é esse? Chama-se perispírito. É um corpo fluídico formado pelos elementos da atmosfera de cada mundo. O espírito sai desse mundo, vai para um outro mundo, ele automaticamente monta um novo perispírito para poder encarnar no mundo para onde ele foi. Então essa atitude, ela é decorrente e natural da nossa existência. Esse laço perispiritual que une o espírito ao corpo físico é de fundamental importância. Nele fica gravado aquilo que o espírito carrega na sua consciência. Um espírito culpado marca o seu perispírito. Quando o espírito vai encarnar, aquela marca que está no perispírito passa para o corpo físico. Então, portanto, se ele traz uma lesão profunda no perispírito, essa lesão passa para o corpo físico. E o corpo físico nasce com uma deficiência. Essa deficiência, se for nas regiões cerebrais, fará com que a pessoa que está encarnando nasça com problemas cerebrais, com deficiência mental. Se for num órgão, aquele órgão nascerá lesado. Se for num membro, ele poderá nascer com o membro com problemas ou até sem aquele membro. Outro ponto de destaque que o Kardec traz para o Espiritismo é que a moral do Espiritismo é a moral do Cristo, a moral de Jesus. É a mais pura moral que se pode conhecer. É tão importante esse ponto que ele faz com que todo comportamento que o espírita vai assumir tem que se refletir ou tem que trazer algum reflexo dos ensinamentos cristãos. Por isso que o lema do Espiritismo, eu diria a única regra que não admite discussão, que não admite controvérsia, é fora da caridade não há salvação. Ou nós somos caridosos, ou nós não temos salvação.
Por que isso? Porque Jesus disse que a maior das leis é o amor. Ele, quando questionado, ele fala, o jovem pergunta para Jesus, Senhor, qual é a maior lei? E ele fala, a maior lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a segunda, igual a essa, é amar ao próximo como a si mesmo. Essa lei é tão grande quanto a primeira, diz Jesus. Por quê? Por que ele fala que essa lei é tão grande quanto a primeira? Jesus explica. Por quê? Você fala que ama a Deus que você nunca viu. Você fala que você ama a Deus que você nunca ouviu. Você fala que você ama a Deus que você nunca tocou. Mas você não ama seu irmão que você vê, que você ouve, que você toca? Então, Jesus textualmente diz, você que afirma que ama a Deus e não ama o seu irmão, você mente. Olha que coisa impressionante que é isso. Então, a moral do Espiritismo, ela é fundamentada no preceito mais puro de moralidade que existe, que é a moral de Jesus. Assim, você pode dizer claramente, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Por quê? Porque ele fará da sua vida um exemplo dos ensinamentos de Jesus. Então esse é um dos princípios da doutrina espírita, é um daqueles pontos que marcam a doutrina espírita. Esses pontos que eu alinhei, que são 7, se eu não errei na conta, 7 ou 8, eles estão demarcados pelo Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, é o item 6. Então vocês todos deverão ler, porque lá está muito mais clara, estão muito mais claros esses apontamentos de Allan Kardec. O Kardec, ele vai dizer que os pontos principais da doutrina espírita, né, quando ele começa a explicar esses pontos, ele fala assim, Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita. Isto é, dos espíritos, o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então, o Kardec vai explicando esses detalhes e esse roteiro do ESD, que a Federação Espírita Brasileira escreveu com muito capricho e muito zelo, traz transcrição de alguns apontamentos de alguns aspectos dessa doutrina. Por isso, é muito importante que nós estejamos atentos a essas lições. Vou aqui ler mais uma pequena parte, porque ela tem um destaque extraordinário dentro do texto. Vejam só. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde trivial e até grosseira. Então nós que estamos estudando o Espiritismo, que estamos aprendendo os seus principais pontos, né? Que vimos que nós acreditamos em Deus, que nós acreditamos que o Espírito sobrevive, que o Espírito se comunica. Olha, prestemos atenção. Nós acreditamos e sabemos que os Espíritos se comunicam, que existe um mundo todo particular dos Espíritos, nós sabemos disso também. Né? O André Luiz, através do Chico Xavier, especificou como é esse mundo numa obra maravilhosa, né, que se chama, o contexto da obra se chama A Vida no Mundo Espiritual, que deve ser lida. E deve ser lida do primeiro livro, que é o Nosso Lar, até o último dessa sequência que se chama E a Vida Continua. Para nós termos uma noção assim clara
de como é esse mundo espiritual, como se chega ao mundo espiritual, como se comportam os espíritos, quais são os valores que fazem a diferença para nós estarmos em situações agradáveis ou desagradáveis no mundo espiritual, qual é o trabalho da regeneração, da transformação, enfim, essa obra nos ensina tudo isso. Mas, então, se nós já aprendemos que Deus existe, que os espíritos continuam, que eles são eternos, não morrem, né? Mas eles sobrevivem à morte do corpo, que os espíritos se comunicam, que existe um mundo todo espiritual, que os espíritos reencarnam, seja nesse mundo aqui ou seja em outro mundo, que nós temos um perispírito muito importante, essa informação, que une o espírito ao corpo, que nós temos uma moral evangélica absoluta de comportamento, a gente aprendeu tudo isso. Bom, mas então nós sabemos que os espíritos se comunicam. Bom, o espírito, será que o espírito é bom ou é mau? Os espíritos são bons e maus. Depende. Quando eu desencarnar, eu serei tão bom quanto eu sou nessa vida e serei tão mal quanto eu sou nessa vida. Eu não vou mudar nada em relação a isso. Então, se pegar um espírito muito mal, um espírito que não dá valor nenhum à vida, quando ele desencarna, ele continua muito mal e não dá valor nenhum à vida. Um espírito gozador, mentiroso, continua gozador, mentiroso. Um espírito caridoso, eterno, continua caridoso, eterno. E cada espírito procura os espíritos que lhe são iguais, que vibram como eles. Então, por isso é importante que a gente conheça os espíritos, muito importante. Por quê? Porque todos os espíritos podem se comunicar. Então, o médium recebe comunicação de qualquer espírito, mas ele tem que saber distinguir o bom do mal. Então, o mau espírito geralmente tem uma linguagem pesada, né? Fala de um jeito ruim, ou, às vezes usa palavrões. Quando não usa palavrões, ele é maldoso, ele critica, ele gera cisânia, a separação. É o espírito inferior. Os espíritos superiores geram a união, eles fazem com que as pessoas estejam em paz, une todas as pessoas, fortalece os grupos. Espíritos inferiores separam o médium, fazem o médium pensar que ele é o máximo, que ele está sempre certo e os outros estão todos errados, então tira ele do grupo para poder com mais facilidade obsedá-lo. Então essa é uma facilidade você reconhecer um espírito bom de um espírito mau. O espírito bom quer que você cresça com o grupo, com as pessoas. O espírito mau quer separá-lo do grupo para poder dominá-lo. Não é? Uma tática de combate mesmo. Separe para vencer. Muito bem. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar o nosso conhecimento, nós temos que estudar, nós temos que praticar para podermos, de fato, conhecermos o Espiritismo e usar esses conhecimentos